Bom dia, bom dia, bom dia, meus queridos. Hoje é 9 de maio, quinta-feira. Hoje nós completamos o episódio número 200 do nosso devocional. Isso para mim é motivo de muita alegria. É uma resposta de obediência, é uma resposta a mim mesma de disciplina e de cumprimento de propósito. Meu coração ele se alegra muito, né, em saber que chegamos até aqui no episódio 200 e que estamos só no começo, estamos só começando. E nada mais justo do que hoje falarmos sobre propósito. Então, o tema do devocional de hoje vai ser: Você foi escolhido. A leitura que nós iremos estudar hoje, ela está lá no livro dos Atos dos Apóstolos 13, ela é curtinha, 36, que diz o seguinte: Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com seus antepassados e o seu corpo se decompôs. Meus queridos, a gente já vai começar esse devocional fazendo reflexões. Você já descobriu qual que é o seu propósito de vida? Ou vou te fazer uma outra pergunta. Você sabe qual que é a diferença de propósito e de objetivos? Durante muitos anos, eu achava que propósito era, talvez eu falar, eu quero trabalhar com propósito, que é eu gostar do que eu estava fazendo. E aí depois eu comecei a realinhar as coisas e eu falava, não, então é porque são os meus objetivos profissionais. E depois, através de muito estudo e através de muito desenvolvimento pessoal, desenvolvimento na minha inteligência emocional e estudo e relacionamento com Deus, eu fui descobrir o que de fato é propósito. Propósito, na verdade, é tudo aquilo que não termina em você. É tudo aquilo que não tem data de validade. E aí eu fui entender que, então, o meu trabalho, ele não vai ser propósito. Independente ainda que eu goste muito dele, Quando eu me for dessa terra, ele cessa, ele termina. E aí eu entrei numa busca constante de descobrir qual que era o meu propósito de vida, para o que Deus ele me criou, Qual foi o plano original pelo qual Deus me criou. E quando chegar o momento da gente partir dessa terra aqui, o que a gente vai ter deixado? Muitas vezes a gente acaba se preocupando excessivamente com a herança, as nossas heranças a respeito de patrimônios, bens, conquistas, se a gente vai conseguir deixar um seguro de vida, vantajoso, se a gente vai conseguir deixar os nossos filhos, os nossos familiares bem assistidos, e a gente acaba nos preocupando com o mais importante, que é com o nosso legado. E após o falecimento da minha mãe, eu comecei a me questionar muito isso. Eu perdi minha mãe, em 2022, e a partir daí eu comecei a me questionar muito. Quando a gente sente a morte de perto, de um ente muito querido, a gente começa a se questionar, a gente vê que a morte ela de fato existe, que ela não acontece só lá na casa do outro, lá longe. Eu comecei a questionar: se eu morresse hoje, o que eu tô deixando aqui na Terra? O que eu tô deixando de legado? O que eu tô deixando de herança? As pessoas que tiveram a oportunidade de conviver comigo, o que eu acrescentei na vida delas de positivo? O que eu fiz que não teve prazo de validade, que vai reverberar por gerações e gerações? E isso ficou, me incomodando no bom sentido. Mas assim, ficou, foi algo que me fez refletir, me fez pensar e me fez
estudar me fez me autoconhecer e ir de reencontro com o meu propósito. Porque afinal de contas, quando Deus ele me planejou, quando Deus planejou você, ele, né, o fabricante ele sabe todos os detalhes do que ele está fabricando. Então ele já me criou com um plano original, já com tudo traçado, tudo bonitinho, tudo certinho. Só que ele nos dá o livre arbítrio. E ao longo das nossas vidas nós vamos fazendo escolhas. E essas escolhas elas podem nos aproximar do nosso propósito, né, nos manter do nosso propósito, como essas escolhas podem nos afastar do nosso propósito. E eu percebi que eu estava cada vez mais afastada e mais longe do meu propósito por diversos fatores. Enfim, então eu fui fazer o caminho de volta, de reencontrar o meu propósito, reencontrar o plano original pelo qual Deus havia me criado. E foi através de muito estudo, foi através de muita reflexão, foi através de muita oração, foi um processo desconfortável, porque o processo de autoconhecimento, ele não é um processo confortável de ser feito. Mas, levando, para a leitura que nós fizemos no início, Davi, que ele foi uma grande figura bíblica e ele foi um grande rei, ele cumpriu com seu propósito, que havia sido confiado a ele, no que diz respeito ao seu legado, Ele foi um homem de grande valor, ele foi obediente em cuidar desde as ovelhas lá do seu pai, quando ele era jovem, Ele obteve diversas conquistas militares, ele fez de Israel um reino respeitado, próspero. Porém, nada disso foi citado para poder defini-lo após a sua morte. Ele não foi conhecido por isso, mas a maior herança que ele deixou, que era de referência, era o quanto ele obedeceu o propósito de Deus, o quanto ele era obediente. Davi, ele é conhecido e foi muito conhecido na época como o homem segundo o coração de Deus, O que quer dizer que não é que ele teve uma vida perfeita. Davi, ele errou, ele teve diversos erros, assim como nós, mas Davi constantemente ele se humilhou. O se humilhar é mostrar a verdade, sabe? Abrir o coração, mostrar a verdade, mostrar suas vulnerabilidades, ainda que seja muito incômodo. Então ele se humilhou diante de Deus, reconhecendo as suas falhas, reconhecendo as suas vulnerabilidades, reconhecendo os seus erros. E ao longo de sua vida ele demonstrou ter um coração ensinável e quebrantado. E a história de Davi, a gente já refletiu sobre ela em algumas oportunidades aqui nesses 200 episódios do Devocional. Ela é uma história fascinante, Ele foi um jovem esquecido pelos seus pais, Ele era aquele, o patinho feio da família, ele era o rejeitado ali da casa. Mas ele foi, um homem escolhido por Deus. E nas escrituras nós temos, diversos outros exemplos de homens que foram obedientes e que viveram uma vida com seus propósitos pautados no propósito de Deus para suas vidas, como Abraão, como Noé. Foram homens obedientes. E o que eu posso hoje dizer da minha experiência, a criação desse devocional, hoje a gente está chegando no episódio número 200, foi uma resposta de chamado. Eu sempre fui muito comunicativa desde muito criança, desde muito pequena, eu comecei a falar muito cedo. Eu sempre fui aquela aluna na escola, ótima aluna, mas fala demais. E eu acabava não me encaixando e isso acabava sendo um defeito, eu falar demais. Mas eu nunca tive problema com me comunicar. Nunca tive problema com falar em público,
com apresentar trabalho na frente da sala. Isso nunca foi um desafio para mim, porque, né, foi o plano original, Deus me fez assim. E Deus, ele é tão respeitoso conosco que ele nos fez seres únicos, cada um com as suas características, com as suas habilidades, para que nós pudéssemos cumprir os nossos propósitos de acordo com a tua vontade aqui na Terra. Então, né, eu desenvolvi todas essas habilidades para minha profissão. Isso me ajuda muito na minha profissão, o fato de eu ter facilidade com me comunicar, de eu conseguir me comunicar, mas ainda assim me faltava algo. E aí eu me humilhei diante do Senhor, me abri e falei: Deus, me usa como teu instrumento aqui na terra, me mostra o que o Senhor quer de mim. E a partir daí eu entrei nessa jornada de passar a palavra de Deus para outras pessoas. E Deus foi conversando comigo: filha, você tem facilidade de comunicar, você tem facilidade de ler, de interpretar e de conseguir repassar isso. Repassa minha palavra para outras pessoas, porque talvez através das suas palavras vai ser o ponto aí de start, de início, que outras pessoas vão começar a conhecer a minha história, vão começar a conhecer a minha palavra. E assim fiz. E nesses 200 dias eu recebi muitos feedbacks que aqueceram muito meu coração. Feedbacks muito positivos de pessoas, né, dizendo que, nossa, parece que hoje a oração foi para mim. Nossa, parece que Deus hoje pediu você poder falar para mim. Mas porque todos os dias antes de eu vir aqui colocar para poder gravar, para poder subir, né, a oração pro Spotify, eu peço para Deus, eu falo: Deus, minha boca aqui agora é tua, usa minha boca como teu instrumento para poder falar o que o Senhor deseja falar para as pessoas das quais o Senhor deseja falar. E para quem já conseguiu encontrar o seu propósito, vai entender do que eu tô falando. Quando a gente passa a fazer algo com um propósito, é uma sensação inexplicável que a gente sente no coração. É uma felicidade e a gente tem força de vontade de aperfeiçoar aquilo cada vez mais e de melhorar aquilo cada vez mais. É uma sensação inexplicável. E como descobrir o seu propósito? Eu acredito que não seja uma receita de bolo. Comigo funcionou através de muito autoconhecimento, através do desenvolvimento pessoal, através do relacionamento com Deus. Eu precisei de curar minha criança interior, a Marina pequenininha, a Marina criança. Eu precisei de curar muitas feridas, eu precisei de quebrar muitas crenças, eu precisei de moer o meu orgulho, eu precisei de quebrar muitas coisas que existiam dentro de mim para que eu pudesse, fazer todo o caminho de volta e reencontrar com o meu plano original, com o plano original pelo qual o Senhor me criou. E nesse processo eu fui entendendo. Vou dar um exemplo para vocês, igual eu, tenho muita facilidade com a comunicação. Meu esposo, que é uma pessoa, que hoje é a pessoa que eu mais convivo, ele é uma pessoa muito detalhista, Ele foi para uma ótima profissão, porque ele é engenheiro. Os projetos dele, quando ele vai fazer os projetos dele, são extremamente detalhados, porque ele é muito detalhista, ele tem um olhar clínico. Olha a perfeição, olha o respeito que Deus tem conosco quando Ele nos cria. Porque Ele nos cria com dons e com habilidades distintas uns dos outros para que a gente possa desenvolver isso em prol da construção do reino dele, em prol a serviço de uns aos outros aqui na Terra. Deus é muito perfeito, Deus é muito maravilhoso. Quando a gente passa a entender isso, sabe? A gente se surpreende muito com tudo que Deus faz nas nossas vidas. E então, se hoje você ainda se sente andando em círculos, porque eu já me senti, muito dessa forma eu brincava que eu falo, parece que eu tô correndo atrás do meu próprio rabo,
igual cachorrinho, eu sentia que eu estava sempre andando em círculo e nunca estava chegando em lugar nenhum, né? O devocional de hoje, ele vem para poder te trazer uma palavra que você não foi um erro de percurso, que você não é um problema, que você não nasceu por acaso, que parece que eu não sou bom em nada. Sim, você é bom em alguma coisa, sim. Você tem habilidades, sim. Deus, ele te criou com um plano original para que você seja excelente e faça com excelência algo aqui na Terra. Só que talvez você tenha se afastado desse plano original. Talvez não, você se afastou desse plano original e aí agora você não está tendo dificuldade de conseguir fazer o caminho de volta e de reencontrar. Mas a partir de hoje, decida ser filho e decida viver os propósitos de Deus Pai, porque só assim sua vida ela terá sentido. Porque nada aqui na Terra é sobre nós, mas tudo, sabe, aqui na Terra é sobre Deus, é sobre as pessoas e é sobre o legado que a gente vai deixar depois que a gente foi embora daqui, sobre as vidas que nós transformamos, sobre as famílias das quais nós transformamos. Uma passagem, né, nesse processo que, né, meu de autoconhecimento e de reencontro com o meu propósito, uma passagem que sempre saía para mim era Provérbios. Provérbios 19, 21, que diz o seguinte: muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. E o que eu fui entendendo ao longo do tempo era que às vezes, né, eu ficava pensando aquelas coisas mirabolantes e Deus, né, estava pensando algo extremamente, infinitamente maior e melhor para mim, e que era algo tão mais simples de eu fazer, porque era algo com habilidades e com vocações que ele já havia me dado, né? Que o fabricante já tinha colocado, já tinha vindo direto da fábrica, entende? Obviamente que durante esse processo, essa jornada, a gente tem que sair da nossa zona de conforto, né? A gente tem que fazer a nossa parte. Deus, ele tá ali do nosso lado, nos guiando, ele tá fazendo a parte dele, ele não vai fazer a nossa parte incumbe a nós fazer. Mas a partir do momento que nós tomamos uma decisão de forma intencional de ser filho, de viver os propósitos que ele tem para as nossas vidas, queridos, confie. Ele se manifesta e as coisas começam a acontecer e a vida começa a fazer muito sentido. Amém? Pai, obrigado por mais um dia que se inicia, obrigado por nos permitir acordar, por nos permitir respirar. Pai, obrigado pela nossa casa, pelo nosso lar, pelo nosso pão de cada dia. Obrigado pela nossa família, pelos nossos entes queridos. Obrigado pelo meu esposo, pelo meu pai, pelos nossos bichinhos. Obrigado por todos os entes queridos que já estiveram aqui conosco, que hoje se encontram do seu lado na eternidade. Obrigado pela nossa saúde. Obrigado pela nossa inteligência. Obrigado por nos permitir ter acesso à tua palavra, ter conhecimento das tuas escrituras, ter acesso à herança que o Senhor deixasse para nós, Pai. Pai, obrigado por nos permitir ter um relacionamento com o Senhor, por nos reconhecer como teus filhos, Pai. Paizinho, e no dia de hoje nós clamamos ao Senhor. Esvazie de nós mesmos e nos enche de Ti, para que possamos ser cada dia mais parecidos com o Senhor no modo de agir, no modo de falar, pensar, ouvir, para que possamos cada dia mais sermos quem o Senhor nos criou para ser, para que possamos conseguir fazer o nosso caminho de volta, de reencontro com o nosso plano original, com o plano pelo qual o Senhor nos criou, pelos propósitos, as vocações e habilidades das quais o Senhor nos criou, Pai. Pai, nos guie, nos auxilie nessa jornada de descobrimento dos nossos propósitos e de cumprimento dos nossos propósitos, Pai. E que todos os nossos propósitos sejam em prol da construção do Teu reino e que eles sejam usados como Teu instrumento aqui na terra, Pai. Amém. Meus queridos, muito obrigado pela companhia. Muito obrigada a todos que estão comigo nesses 200 dias aqui. Como eu disse, é só o começo.
É um projeto que eu comecei com a intenção de ser 365 dias, mas certamente caminharemos e continuaremos caminhando por mais 365 e mais e mais e mais, até quando o Senhor pediu a gente para poder estar aqui, estaremos aqui. E compartilhe esse devocional com outras pessoas. Vamos transbordar o amor de Deus, a palavra do Senhor na vida de outras pessoas. A partir de hoje também o devocional ele fica sincronizado também com o canal do YouTube. Então, às vezes para quem tem dificuldade de ouvir aqui no Spotify, só entrar lá no canal do YouTube, que também é by Marina Andrade, que o devocional vai estar lá. O nosso devocional, para quem acompanha no Instagram, já está sabendo, o nosso devocional, ele agora tem um nome que é Corpo, Mente e Espírito. Do porquê desse nome? Porque é o que nós fazemos aqui todos os dias, né? Nós refletimos a palavra do Senhor e nós estamos aqui em busca todos os dias da nossa evolução, do nosso corpo, da nossa mente e do nosso espírito, para que possamos ser seres humanos melhores para nós mesmos e melhores para aqueles dos quais convivem conosco, certo? Então é isso, meus queridos. Amanhã a gente se encontra novamente. Tenha um dia muito extraordinário, muito abençoado. Fiquem todos com Deus. E já sabem, né, os nossos irmãos do Rio Grande do Sul ainda estão passando por uma situação delicada, que eles permaneçam em nossas orações, permaneçam em nossas preces. Todos vocês tirem um tempinho do seu dia para poder fazer uma prece para os nossos irmãos do Rio Grande do Sul, para que Deus possa fortalecer a fé desses irmãos e fortalecer a esperança deles nesse momento de reconstrução. Amém?